Bom dia, meus amados irmãos. Estamos juntos mais uma vez aqui com a voz do bom pastor. Se você deseja ter essas mensagens que são lidas aqui e estão sendo oferecidas, você pode ligar nesse número que está aí na sua tela, falar com a nossa irmã Janaína e ela estará te enviando esse material de incalculável valor. Só que você vai receber sem nenhum custo, claro, sem nenhum custo. É gratuito esse material. E que Deus possa nos abençoar mais uma vez, enquanto estamos juntos aqui, e que a bênção deste culto te acompanhe durante todo o dia e durante toda a jornada da vida que ainda está pela frente. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vamos ser abençoados mais uma vez com este louvor ao Senhor, vaso de alabastro. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro
Que beleza, que terapia. Um hino como esse é uma verdadeira terapia para a mente, para o coração, para a alma, para o espírito. E aí todo o nosso corpo é abençoado. Não existe terapia igual a essa, né? Ouvindo aí pela transmissão, agora quanto mais estando presente aqui nos cultos. Te convidamos a estar presente nesses cultos, né? Nas quartas, na sexta, domingo de manhã, domingo à tarde. Isto é para quem está aqui na cidade, né? Mas mesmo aí na sua cidade, você pode estar presente também. É só entrar em contato conosco, você que ainda não é batizado, não congrega nesta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, você pode entrar em contato conosco. Sei que esse é o seu desejo também. Josué, o sucessor, o novo líder, levou Israel para a terra prometida através ou dando prosseguimento ao ministério de Moisés. Deus começou com Moisés e terminou com Moisés, embora tinha ali um sucessor, Josué, mas ele não teve outra mensagem a não ser a mensagem de Moisés. Ele não tinha uma nova mensagem. Então, ele levou Israel para a promessa. Perfeito. Se observarmos como Deus atuou naqueles dias, tudo estava indo bem. Eles pensaram que estavam estabelecidos para sempre. Mas quando o tempo da promessa se aproximou, surgiu um faraó que não conhecia José. Israel estava estabelecido lá no Egito, pensando que estava tudo bem, era aquilo mesmo, conformado, né? É isso mesmo, não tem o que fazer. E se estabeleceu lá, prosperou muito, cresceu muito, mas logo surgiu um faraó que não conhecia José. As coisas começaram a se mover de forma diferente. E era hora de libertação. Então o povo começou a gemer e clamar. E então Deus veio para libertá-los. Quão perfeito! Esse é um tipo perfeito, né? Israel e a igreja. Um tipo entre Israel e a igreja. E então ele enviou um homem, uma criança nasceu, uma criança peculiar. E essa criança foi criada em uma vida peculiar. Mas Deus tinha a sua mão sobre ela, sobre aquela criança, Moisés. Como ela foi escondida entre os juncos, nascida em um tempo de perseguição, conforme lemos na carta aos Hebreus, capítulo 11. Ele foi, pela fé Moisés nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, um menino bonito, formoso, e não temeram o mandamento do rei. Então, nascido em um tempo de perseguição, assim como Cristo, assim como Jesus também nasceu num tempo de perseguição, a perseguição de Herodes. Moisés nasceu no tempo da perseguição de Faraó, perseguindo as crianças.
Nasceu uma criança apropriada, assim como Cristo. E ele nasceu neste mundo para ser um libertador, assim como Cristo. Irmãos, ninguém pode criar um tipo a não ser o profeta. Eu não posso ser um tipologista, ficar fazendo tipos. Isso é o profeta quem faz. Moisés, tipo de Cristo. Nasceu neste mundo para ser um libertador, assim como Cristo. E como ele, sua obra, como ele foi um legislador, subiu às montanhas e ficou 40 dias, voltou com a lei. Preste atenção nisso. E ele, sua fraqueza pecaminosa era o temperamento. O ponto fraco de Moisés era o temperamento. Ele quebrou as tábuas, os 10 mandamentos. Voltou mostrando que aquele sacerdócio deveria morrer, acabar. O Velho Testamento. O velho sacerdócio. Assim como Jesus foi para o... Olha o paralelo. Olha o paralelo, isso é muito importante. Ele, como legislador, subiu às montanhas e ficou 40 dias. Moisés, tipo de Cristo. Em sua fraqueza pecaminosa, era o temperamento. Ele quebrou os mandamentos. Voltou mostrando que aquele sacerdócio deveria acabar. Assim como Jesus foi para o deserto 40 dias. E quando ele voltou, Satanás o atingiu exatamente em seu ponto fraco. Oh, irmãos, pastores, evangelistas, companheiros, isso é maravilhoso demais, né? Eu sei que os evangelistas, os obreiros que estão ouvindo, já pegam isso aqui rapidamente, porque é maravilhoso. Oh, mas se não fosse o profeta, irmãos, quando que a gente ia ver isso? Quando? Você já pensou nisso, irmão Jefter? Irmão Jefter, a fé vem pelo ouvir. Acho que ele alcança muito mais fé do que todos nós, né? Ele ouve aqui, depois ouve de novo várias vezes na edição, depois ouve de novo em casa. E falta de ouvir não é que você não vai não, irmão Jefter. Então, olha a fraqueza de Moisés, depois de 40 dias. Temperamento, quebrou as leis, quebrou os mandamentos. Agora, Jesus foi para o deserto 40 dias. E quando ele voltou, Satanás o atingiu exatamente em seu ponto fraco, como ele fez com Moisés. O ponto fraco de Jesus era a fome. 40 dias de jejum. Então Satanás diz para ele, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele sabia que não tinha encontrado um Moisés. Ele sabia que tinha encontrado
algo além de Moisés, pois Jesus conhecia a palavra. Jesus era a própria palavra. Que coisa, hein? Que coisa. Olha, em tudo nós somos tentados, mas sem pecado. Mas pecamos, em tudo somos tentados. E às vezes caímos em tentações. Mas Jesus não. Jesus em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida, lá em Mateus 4, no Monte da Tentação. Ao fim dos 40 dias de jejum, Satanás pensou, agora eu vou pegá-lo. Agora ele cai, agora eu pego. Mas ele sabia que não tinha encontrado um Moisés. Ele sabia que tinha encontrado algo além de Moisés, pois Jesus conhecia a palavra. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Se há algo que a igreja deveria conhecer hoje, é a palavra de Deus. Como ordená-la e aplicá-la ao seu coração. E, conforme ouvimos no culto anterior, cabe a nós vigiar, ser cuidadosos, estarmos firmados na palavra. Jesus estava vigiando, sendo cuidadoso. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Irmãos, eu fico meditando assim, irmãos, pregadores. Nos momentos especiais, Pedro, Tiago e João estavam sempre com ele. Ele nunca saía sozinho. Às vezes se afastava para orar, mas sempre esses 3 homens estavam com ele. Fé, esperança e amor. Pedro, Tiago e João. Lá na Transfiguração, os 3 estavam lá. Lá no Getsemane, os 3 estavam lá. Mas lá no Monte da Tentação, não. Ele não levou Pedro, Tiago e João. O Espírito o conduziu sozinho para o deserto. É quando você está sozinho que o diabo chega. Cuidado, hein? Cuidado, moça, quando você está sozinho no seu quarto com o celular na mão. Cuidado, rapaz. Cuidado, pai, mãe. Quantos casamentos acabando por causa disso? Você sozinho no seu quarto, com o celular na mão, aí, com o computador aí. Momento oportuno, o terreno preparado para o inimigo. Ai, como Jesus sofreu ali naquele monte, sozinho. E Satanás o tentou ao extremo, primeiro pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Em nenhum momento Jesus se ensoberbeceu. A soberba precede a queda. Jesus não foi soberbo. Jesus não foi dominado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e nem pela soberba da vida. Vigie, cabe a nós vigiar, ser cuidadosos, saber que o inimigo explora circunstâncias, explora situações. Mas Jesus estava firmado na palavra, ele era a palavra. Ele estava firmado na palavra. E é na palavra que nós precisamos estar firmados
vigiar as Escrituras, ter a certeza de que estamos certos. Temos a certeza de que a nossa fé é no alvo certo. E aí nós podemos vencer ao inimigo com a mesma arma que Jesus venceu, dizendo: está escrito. Quando o inimigo desistiu, quando o inimigo afastou-se, os anjos vieram e o serviram, o ajudaram. Quem sabe ele estava fraco ali naquele monte. Depois que a gente passa por determinadas tentações e situações, não é fácil, não. Mas os anjos vieram e o serviram, o ajudaram. Ele precisou. Os anjos foram. Ele subiu sozinho, mas ele não desceu sozinho. Os anjos foram e o serviram. Deus não deixa a gente sozinho, não. Mas vamos estar firmados nisso, irmãos. Vamos estar firmados. Cabe a nós vigiar, ser cuidadosos e estarmos firmados na palavra. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Firmados na palavra, podemos agora receber as bênçãos que a palavra do Senhor nos promete. Receba. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. יברכך אדוני וישמרך, יראה אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.